Líderes da direita e da extrema-direita por aqui vêm insistindo que uma das prioridades para 2026 é ampliar a presença no Senado. Por trás desse objetivo está um ponto: a possibilidade de abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, diante de um ponto ainda pouco claro na Constituição brasileira, o ministro Gilmar Mendes, do STF, se posicionou. Ele determinou que somente a Procuradoria-Geral da República pode apresentar ao Senado pedidos de impeachment contra ministros da Corte. E estabeleceu que é necessária a maioria de 2/3 dos senadores para abrir o processo e para aprová-lo. Também barra pedidos de impeachment baseados em decisões judiciais dos ministros. Até então, o entendimento da lei do impeachment de 1950 era de que qualquer cidadão poderia apresentar o pedido, que seria aprovado por maioria simples. A decisão de Gilmar é provisória e deve ser analisada ainda pelos demais ministros do Supremo em sessão virtual, que será aberta agora no próximo dia 12 de dezembro. Na prática, a decisão de Gilmar Mendes, se for confirmada, cria obstáculos para possíveis impeachments no próprio STF. Mesmo assim, Gilmar negou que esteja tentando proteger os ministros do Supremo e diz que a lei de 1950 já caducou. O assunto deu o que falar mesmo. Vou começar chamando a Luísa, nossa advogada, para comentar um pouco desse assunto. Luísa, para você essa decisão de Gilmar faz sentido? Tem muito pano para manga mesmo ainda? Como que você vê essa questão? Olha, Bia, a decisão ela é uma decisão cautelar. Existe a previsão, né, de nesse procedimento das ADPFs, de ser solicitada uma medida cautelar e de ser concedida pelo ministro relator, né? Porém, o conteúdo da decisão, ao meu ver, como especialista técnica, ele extrapola um pouco os limites do que deveria ser feito por uma decisão cautelar e, inclusive, pelo Poder Judiciário, né? Independentemente de ter sido pedido pelas entidades que intentaram essas ações, isso não deveria ser feito, não deveria existir uma alteração de texto legislativo, né, por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda que seja uma decisão liminar, que será submetida, porque ela deve ser submetida, conforme demanda o rito, ao julgamento plenário, né? É um assunto grave e um assunto que denota e mostra que existe sim um embate muito grande entre os poderes do Brasil, o que coloca em crise a nossa democracia, né? O legislativo, que é o competente a fazer leis, o poder judiciário, ele tem que dar interpretação, julgar a constitucionalidade de determinado texto e não trocar palavras, trocar quórums. Então, é muito complicado, vai ter pano para manga, mas ante esse cenário, né, de existir um conflito entre os poderes, existir aí muito questionamento sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, é possível que essa decisão seja, assim, ratificada. Então, a gente tem que acompanhar os próximos dias e acho que vai dar bastante pano para manga, sim. Bom, eu vou passar para Ellen também, para a gente falar um pouco dessa expressão. Ellen, caducou a lei lá de 1950. O que você achou dessa fala? Uma lei que passou por 3 constituições, né? É importante a gente falar. Então, assim, por 3 constituições sem ser mudada, em que você tinha a prerrogativa de qualquer cidadão brasileiro poder pedir um impeachment de um ministro do Supremo. E eu acredito, do ponto de vista onde eu olho, eu sou jornalista, né, e trabalho com a comunicação, que a limitação de poder é um dos pilares da democracia. Quando a gente mexe nessa limitação de uma forma que ela é claramente defensora de interesses de uma categoria, é muito ruim. Você mina as instituições, porque o que faz uma instituição ser minada? Quando você conversa com as pessoas, a gente, né, fica fazendo pesquisa qualitativa, ouvindo a população, uma instituição ela é minada quando as pessoas sentem que ela está sendo usada apenas em uso próprio, né? Apenas para o benefício de quem faz parte daquela instituição. E, infelizmente, a gente está em uma década, vivendo uma década em que os poderes estão desequilibrados e que a imagem dos poderes, e aí legislativo, judiciário e o próprio executivo, está cada vez mais atrelada a esse uso próprio. Quer dizer, aqui tem uma corte se usando os seus benefícios apenas para se proteger. Isso mina a democracia, isso mina a confiança nas instituições. Isso é muito ruim para uma estabilidade institucional que a gente precisa perseguir, que, como eu disse, há uma década está bastante abalada.
A Ellen usou essa frase, né? Estabilidade e instabilidade. Eu queria aproveitar justamente que eu tenho duas economistas hoje na mesa para a gente discutir. Vou passar para a Nathalie e depois para a Lia. Como que essas falas, essas possíveis mudanças mexem com a estabilidade, inclusive econômica do país, né? Sem sombra de dúvida, né? Todo o pronunciamento que a gente tem vai ter um impacto no nosso mercado. Né? E uma vez que a gente tem um rompimento institucional, né? Uma quebra institucional, como bem a Ellen trouxe aqui, que isso já vem durando um certo tempo, o mercado se sente cada vez mais pressionado a não funcionar, vamos dizer dessa maneira, né? Ele fica muito instável, justamente a palavra aqui, e aí a gente perde oportunidades, seja no mercado interno, seja no mercado externo, e é justamente esse o caminho que também está se tomando essas proporções. A palavra, né, o termo que a gente utiliza é justamente uma insegurança jurídica que vem sofrendo o país. Então, há provavelmente aí, né, uma falha, né, no sistema de pesos e contrapesos que está sendo colocado muito em xeque, né? Os poderes precisam ser muito bem delimitados e garantir que haja segurança jurídica para qualquer que seja o investidor. A partir daqui que a gente começa a ter um desenvolvimento, um crescimento especificamente econômico. Então, isso precisa ser colocado em pauta para que, né, a gente consiga seguir um caminho muito mais estável e que a gente olhe, né, uma sustentabilidade não só da estrutura institucional do país, mas também econômica. Lia, e você? Concorda, compartilha dessa visão? Concordo com a minha colega e ressalvo, né, como já foi trazido aqui, um olhar mais técnico e também de apuração jornalística, né? Eu penso que realmente todas essas questões acabam também fragilizando as instituições e criando situações em que não há nem segurança jurídica, mas também não há confiança nas instituições. Quando isso acontece, o mercado também acaba tendo que assumir outras posições, né? Então, se você tem um conflito muito latente entre legislativo e judiciário, onde um joga para o outro a demanda e assim vai se polarizando e politizando essas questões, fica muito desafiador você confiar nas instituições que estão decidindo como que vai ser a interpretação das leis ou que estão deliberando como que vai ser escrito essas leis, que é o papel do legislativo e do judiciário. Então, essas situações fazem com que as empresas, que as outras pessoas fiquem, né, olhando assim, afinal, para quem devo direcionar, o que eu devo fazer numa situação em que os próprios atores e atrizes ali colocados estão deliberando sobre os seus próprios interesses. E isso é que é o mais complexo, não só gera um conflito político institucional, mas também fragiliza muito toda a estabilidade política, econômica e social do nosso país. Bom, é claro que a decisão de Gilmar Mendes conseguiu um feito inusitado. Uniu governistas e oposição. Os parlamentares de diferentes partidos criticaram duramente a proposta, que só colocou mais lenha na fogueira e virou a relação, né, do que já ficou a relação entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. A gente tem, inclusive, a posição de um deputado, Juco, do PL. Vamos acompanhar. Nós, junto com o deputado Nicolas e deputados da oposição, propomos uma PEC que traz segurança jurídica do impeachment. Esta PEC apresentada reforça o caráter republicano do impeachment, restabelece a competência exclusiva do Senado Federal e impede interferências indevidas do Poder Judiciário. Vou voltar para Ellen para a gente comentar. Então, tem pauta que une todo mundo, no fim das contas, né? E a crise está longa. Tem pauta que une todo mundo, né, Bia? A gente diz, como é que vai ter esse acordo? Bom, pelo menos o Supremo conseguiu fazer um acordo ali no Congresso, que é uma coisa bastante difícil, porque a gente ouviu aqui a fala do Zucco, mas você pode também mencionar a fala do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né? E que não é um oposicionista raiz do governo, está no momento meio, mas não é um oposicionista raiz do governo, né? Que também vai nesta linha, porque você está, de alguma maneira, atacando uma instituição e dando munição para o discurso daqueles que são mais radicais, né? Porque o que essa ação do ministro Gilmar fez foi justamente municiar aqueles que são mais radicais. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém,
que o PL, o partido de Valdemar da Costa Neto, tinha ali como grande objetivo para 2026 conseguir o maior número de senadores, e por trás desse objetivo estava justamente você ter uma pressão política para empichar ministros do Supremo, porque aí você fechava ali o poder, ou seja, você tinha o legislativo e conseguia ameaçar o poder judiciário. Ruim? Ruim, porque ideologicamente você está usando ali um poder contra o outro. O problema é que você não pode solucionar algo ruim com algo pior ainda, né? Você não pode lidar com mais autoritarismo ao trabalhar com o autoritário. E é isso que as nossas instituições precisam entender, que não tem como você solucionar uma crise. Quando uma coisa começa errada, você não vai solucionar ela vindo com uma interferência ainda maior. É isso que parece não ter sido compreendido, e agora você fortalece justamente esse discurso mais radical.